A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, eu peço um minutinho da sua atenção para, juntamente comigo, meditar numa palavrinha rápida aqui antes de eu entrar em oração. Já é mais de meia-noite e antes de eu entrar em oração aqui, vamos meditar num versículo da palavra de Deus para edificação espiritual. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós temos visto ultimamente é muitas pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem ser liberta. Não consegue ser transformado. Porque conhecer a verdade e ser liberto pela verdade não é uma libertação de um vício. Não é a libertação de um costume. É a libertação, quando diz conhecereis a verdade vos libertará, não é simplesmente libertar da ignorância, que não tem nenhum conhecimento de Deus. Porque pode existir a ignorância, mesmo da parte daquele que conhece a palavra de Deus. Então o significado de conhecereis a verdade vos libertará vai muito além disso. Conhecer a verdade de Deus tem como objetivo libertar a pessoa. Que libertação é essa, irmão? É a libertação do cigarro, da bebida, dos jogos? Não. Vai muito além disso. Porque isso são algumas manifestações do pecado na vida da pessoa. E essa libertação desse conhecimento da verdade é a libertação da natureza, aonde o pecado governa, o pecado reina. Então a gente vê pessoas aí, a gente vê pessoas recebendo libertação de demônio, onde a pessoa recebe a oração e o espírito imundo sai. Só que esta pessoa, muitas das vezes, esses espíritos imundos, que existem milhões, que fazem parte das legiões, esse espírito imundo volta. E por que volta? Porque a pessoa não começou o processo de conhecer a verdade para ser liberto. Quando a pessoa recebe a libertação do espírito imundo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é buscar a Deus em oração e em jejum, com compromisso de obedecer à palavra de Deus. Uma pessoa que é liberta pela palavra de Deus é diferente da pessoa que é liberta do espírito imundo. Porque a pessoa que é liberta pela palavra de Deus, ela recebe a transformação. A libertação pela verdade é uma transformação. Porque a palavra de Deus, ela liberta a pessoa dessa natureza, aonde mantém o pecado,
que dá legalidade para os demônios, aonde mantém a porta aberta para os demônios agirem. Então, quando uma pessoa recebe a libertação de demônio, ela foi tocada pelo poder de Deus. Se ela tiver um compromisso e se entregar verdadeiramente para Deus, ela é liberta para a salvação. E a libertação para a salvação é a transformação. O que é essa transformação? É como se Deus trocasse aquele coração impuro, imundo, coração de pedra, por um coração de carne, um coração puro, um coração sensível ao Espírito Santo. A pessoa pode receber libertações através da oração de um servo do Senhor. Mas se ela não se colocar na presença de Deus, a sua natureza ainda está dando legalidade para os demônios agirem. A transformação do coração humano é o que a palavra de Deus garante para aqueles que crêem, para aqueles que buscam. A gente vê pessoas que não tomam uma decisão sincera com Deus, que não se voltam com amor para servir a Deus. A gente vê pessoas que se voltam simplesmente para estarem livres do mal, ou para tentar escapar de algum problema. E essas pessoas dificilmente se convertem verdadeiramente. Por quê? Porque o coração deles não está voltado para buscar a santidade, para buscar uma comunhão sincera com Deus. É apenas um escape dos problemas, das dificuldades. Você pode buscar a Deus para Deus tirar a ansiedade, para Deus tirar a depressão? Pode, mas o sentido que não seja apenas para você estar livre desse sentimento, mas que você seja livre desse sentimento para que você possa ser fiel a Deus, para que você possa estar livre para buscar a sinceridade da palavra, para você viver na presença de Deus com o coração reto e sincero. É diferente de ser uma pessoa interesseira. Todas as pessoas que são interesseiras para com Deus, elas fracassam no caminho. Outras ficam estagnadas e não conseguem desenvolver. E outras nem conseguem sair do lugar. Todo meio que você se volta para Deus, querendo ou não, é válido, porque está te levando para você se voltar para Deus. Mas o que importa é o que você vai fazer através deste meio. Se você vai buscar para ter uma comunhão, para ser santificado, para ser fiel a Deus, tudo bem. É válido. É aprovado. Faz parte da maioria das ações humanas que se voltam para Deus. Porque realmente, quando a pessoa ainda não é convertida, ela é interesseira. Ela busca por interesse. É raridade quando de fato é tocado pelo Espírito com toda a sinceridade no mundo, de buscar a Deus simplesmente por amor, de começo e de princípio. São raras as conversões desta forma e desta maneira.
A Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar é um demônio que opera nos filhos da desobediência, que andam conforme a sua mente, seus pensamentos, e satisfazendo a carne, andando segundo o curso deste mundo. Só que esse príncipe da potestade do ar opera nos filhos da rebeldia, nos filhos da desobediência. E se você for analisar, esta palavra não serve somente para o ímpio que está morto em pecado, mas para o crente carnal que está dentro da igreja, para o crente mundano que está dentro da igreja e ainda não foi transformado pela palavra de Deus. Você não espere que a pessoa se converta quando o demônio sai na oração. Quando a pomba gira, o Zé Pelintre, Jucaveira, Preto Velho, Capa Preta, ou seja lá que o Satanás seja, que esteja, quando a pessoa cai endemoniada e é liberta desse demônio. Não é ali que acontece a conversão. Ali acontece o toque de Deus na vida da pessoa e uma prova do mundo espiritual para a própria pessoa despertar para a realidade e buscar a Deus. Para a pessoa saber que realmente, de fato, o demônio habita e escraviza a pessoa. E a pessoa tem a necessidade de buscar a Deus para receber o Espírito Santo, para ser santificado, para que esses demônios não venham a ter mais poder sobre a vida delas. E hoje em dia acontece uma coisa terrível que eu tenho percebido. A gente que tem orado em favor de pessoas macumbadas, pessoas oprimidas, possessas, a gente tem visto que a maioria só quer estar livre dos demônios, mas não querem deixar a obra do demônio. Querem estar livre do demônio, mas não querem abandonar o pecado que dá legalidade para o demônio agir na vida deles. Eles querem viver no pecado, mas querem estar livre do demônio. E a Bíblia diz que o pecado é obra do diabo. Aonde tem pecado, o diabo está trabalhando. E como nós já sabemos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o pecado da legalidade para o diabo vir matar, destruir. E muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, não levam a sério isso. Eu tenho falado a palavra para pessoas que parece que eu estou falando em japonês. Parece que a palavra que eu estou falando para eles é um árabe, uma língua estrangeira que eles ouvem e não conseguem entender. Um evangelho tão simples, tão claro, tão eficaz, eles não conseguem digerir, eles não conseguem aceitar, eles não conseguem desenvolver. E só existe uma razão por que isso acontece. Qual é a razão? Orgulho do coração. Porque não querem deixar o pecado. E daí, consequentemente, eles continuam nos mesmos pecados, dando legalidade para os mesmos demônios e sofrendo. Não tem uma pessoa que viva em paz, não tem uma pessoa que seja feliz sendo possuída por demônio. Se uma pessoa que não é possessa de demônio, simplesmente por ela viver no pecado, mesmo tendo aquele prazer do pecado, ela já é uma pessoa que não tem paz e que não é feliz. Agora se imagina uma pessoa que tem um demônio que o governa,
tem um demônio que trabalha em sua mente para perturbar, para colocar coisas que não existem, problemas que não existem, para levar a pessoa à depressão. E o que nós temos visto hoje em dia é que está aumentando o número de pessoas que têm ansiedade e depressão. O mal do século é o pecado, mas o pecado gera a ansiedade, gera a depressão, gera a perturbação, pessoas perturbadas. E o pior, crentes perturbados, crentes que não têm paz, crentes que não têm alegria, crentes que não são felizes, porque vivem uma vida atribulada, oprimida. Por falta do quê? De conhecer a verdade. Conhecer a verdade na sua essência, palavra transformadora. A palavra que agiu em seu coração, em sua mente, que penetrou na consciência e trouxe a luz da justiça divina para a pessoa viver uma vida santa diante de Deus. Agora você imagina o próprio Deus em pessoa pregando a palavra, ensinando sobre o reino dos céus e trazendo o convite da salvação. E a maioria que estava ali rejeitaram do próprio Deus. Seguiam, ouviam, mas não queriam ter compromisso e obedecer. Por isso que hoje eu não fico tão preocupado como ficava antigamente, que até cobrava a Deus. Quando eu falo do Evangelho e explico com toda clareza, com toda simplicidade, explico com objetivo o plano de salvação, a maneira com que Deus trabalha para salvar, a forma como a pessoa pode receber de Deus a libertação e o Espírito Santo de uma forma mais simples. E mesmo assim não conseguem. Daí eu analisando, se o próprio Cristo pregou e a maioria o rejeitou e ainda disse crucificam, quem somos nós para pregar a verdade e dar testemunho e todas as pessoas que nos ouvissem, convertessem, entregassem, humilhar para Deus? Quem somos nós? Meros mortais habitados pelo Espírito? Enquanto Cristo era a própria manifestação de Deus, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus em pessoa, e ainda teve pessoas que, como Judas, vendeu por 30 moedas. Judas que andava junto, que se alimentava junto, que dormia junto, que estava 24 horas junto com o próprio Deus em pessoa e ainda ele traiu e vendeu. E a multidão que recebia cura, que recebia alimentação, multiplicação e que via os sinais, as maravilhas e ouvia o próprio Deus, a própria palavra da sabedoria divina manifestada em pessoa ali, eles rejeitaram. E muitos não são libertos
porque eles aceitam o que eles querem da palavra de Deus. Eles não aceitam ela por inteira. Quando diz que a santidade é no espírito, na alma e no corpo, eles rejeitam. Hoje não se prega mais sobre a porta estreita, o caminho estreito. Hoje não se prega mais sobre a separação do mundo. Hoje não se prega mais sobre a vida de oração. Quando eu digo vida, é ter compromisso com Deus na oração. Vida de jejum. Esse dia eu estava vendo ali não lembro se era vídeo ou se eu li. De uma igreja ali que falaram: jejum faz quem quer, quem não quer não faz. É segundo a fé de cada um. Por isso que são todos carnais. Por isso que ensinam o evangelho carnal. Por isso que não aceitam a palavra do jeito que ela é. Como do jeito que ela é? Que diz que tem que haver uma transformação completa. Com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. São poucos os que tiram tempo para se entregar para Deus. São poucos os que tiram tempo para consagrar a Deus. São poucos os que querem ser cheios do Espírito Santo. Porque são muitos que estão apegados a este mundo. Porque são muitos que estão apegados a coisas e pessoas deste mundo. E uma coisa que eu falei: Deus não enche ninguém que está com o coração fora dele, ou com o coração dividido. Se o teu coração não pulsar por Deus, pela santidade, pela verdade e pelo Espírito Santo, você nunca conhecerá a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Quantas pessoas que estão na igreja há muito tempo e não receberam a plenitude do Espírito Santo. Quantas pessoas que estão na igreja e não têm a certeza, a convicção da salvação. Crentes que têm medo de morrer. Crentes que têm medo de orar por pessoas que estão em macumbada. Crentes que não têm coragem de enfrentar os demônios. Crentes fracassados, que não têm testemunho. Que nem eu estava falando hoje da palavra para um rapaz ali, ele falou: tem que ir para a igreja, mas para ser mesmo, porque tem muitos aí que se escondem atrás da igreja. Fazem tudo errado e depois vão lá dar uma de santo. E daí falou o nome de um outro rapaz aí que sempre quando acontece problema na vida dele, que o negócio fica feio pro lado dele, ele vai para a igreja e, não sei o que, Jesus, não sei o que. Depois normaliza a situação, volta de novo pro mundo, pro vício.
para a escravidão do diabo, escravidão do pecado, daí apronta lá no mundo, daí o negócio pega pro lado dele, ele volta de novo, dá uma de coitadinha ali, Jesus e não sei o que. Essas pessoas que escandalizam o evangelho, essas pessoas que impedem muitos ímpios de vir para a presença de Deus por causa desse testemunho, por causa dessa falta de caráter, falta de vergonha na cara. Que eles vêm só para se livrar do problema, para dar uma acalmada, depois voltam de novo, porque eles nunca quiseram nada com Jesus, nunca quiseram nada com Deus, nunca quiseram nada com a doutrina, com a santidade, com o Espírito Santo, nunca quiseram abandonar o seu pecado, a sua carne, é só para esperar, que nem diz o outro, a poeira abaixada, a sujeira que eles fazem, daí eles voltam de novo lá para fazer tudo de novo à vontade do diabo. E esses que escandalizam a igreja, que escandalizam a obra de Deus, que escandalizam o evangelho, e Jesus diz, ai daqueles que escandalizar. É mister vir o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Outros que nós vemos que estão velhos dentro da igreja e continuam nos mesmos pecado e carnalidade, nunca se libertaram da mentira, crentes mentirosos. Mente e nem sente, a carne viva. Crentes que mentem para tirar proveito de qualquer coisa. Crentes interesseiros. Crentes que vivem traindo a esposa, traindo o esposo. Como assim é? Traindo, e quando é descoberto, fica alguns meses ali de banco e já volta ali de novo na comunhão da igreja. Pecados que a pessoa tinha que ficar 2, 3 anos ali, ó, em observação, se tá no jejum, na oração, na consagração, na santificação, para depois voltar para o ministério. É 2, 3 meses ali, já volta ali para pregar, para fazer isso, fazer aquilo outro. O púlpito, o altar, o púlpito, antigamente era um local santo, um lugar santo, que só as pessoas que estivessem na sã doutrina, que tinha compromisso com Deus, que tinha uma santidade, que tinha um testemunho diante do mundo, diante da família, diante da igreja, usavam. Hoje não. Hoje dão oportunidade de qualquer maneira. Vai hoje para a igreja, amanhã já está lá pregando, cantando, outros até profetizando, passando revelação. E daí que poder que tem, que autoridade que tem no mundo espiritual uma igreja assim, que não zela do púlpito da casa do Senhor. Então nós precisamos orar para que Deus venha falar com os líderes, com as lideranças, despertar eles para uma consagração profunda, despertar eles para orar, para jejuar, para buscar a revelação de Deus, a revelação divina. Se for pegar o tempo da igreja antiga e o tempo de agora, tá terrível. Tá terrível. A vaidade entrou dentro da igreja, o mundanismo entrou dentro da igreja. Perderam o temor, estão andando igual os do mundo, e Jezabel, tomada pela pombagira. Sabe qual que é o pior demônio? O pior demônio não é aquele demônio que se manifesta, que quer quebrar tudo na igreja. O pior demônio é aquele que está escondidinho e não se manifesta. O pior demônio é aquele que está escondido,
atrás daquele rosto angelical, daquele corpo escultural, daquela voz mansa e daquele jeitinho meigo. Esse demônio que está escondido atrás disso e não se manifesta é o pior demônio. Por quê? Porque está em cima dos altares, profanando a casa do Senhor e levando os outros para o mundanismo, para a corrupção, para a sensualidade, para o adultério, para a prostituição. É o espírito da Jezabel, o espírito da pombagira do inferno que está usando esse tipo de crente. Que louva aqueles hinos gospel, coisa mais linda, meu Deus, que voz perfeita. Que trazem aquela mensagem, de amor, aquela mensagem de bênção. Esses demônios que não se manifestam, que estão escondidinhos ali, usando essas tais, prendendo na vaidade no mundanismo. Esses são os piores demônios. E a igreja não tem discernimento, o líder não tem discernimento, e está ali, muitas das vezes, dando até a direção para o espírito de Jezabel, o espírito da pombagira na igreja. Essa que é a verdade. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e não vos conformeis com este mundo. Você quer vencer esse sentimento carnal, esse desejo carnal? Transforme a tua mente, o teu entendimento. Quando você entender que a tua mente é um campo de batalha, e se você vencer na mente, você vence no coração, aí você está pronto a se levantar como um guerreiro de Cristo para expulsar todo tipo de demônio, para expulsar todo tipo de legião. Mas enquanto você não entender isso, você vai sempre ser um crente carnal, mundano, fracassado, fracassada, que não tem autoridade para expulsar demônio e não tem autoridade nem para fazer o teu filho, uma criança, obedecer a palavra de Deus. Pegue a visão. Pegue a visão. Abra o coração e receba essas palavras e desperte para ter um compromisso real com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tenha um compromisso real e verdadeiro com Deus, que Deus vai dar vitória em nome de Jesus, na vida espiritual em todas as áreas. Então eu vou orar aqui que já está tarde. Estarei intercedendo em favor de todos. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e meditem nessas palavras em nome de Jesus. Se arrependam, se convertam, se humilhem. Não cocheiem dois pensamentos, porque quem cocheia em dois pensamentos já está no mundo. Quem cocheia em dois pensamentos já está desviado, porque está na carne. Quem está na carne está desviado. E tem muitos crentes desviados dentro da própria igreja e eles não sabem que estão desviados. Porque eles acham que estão na presença de Deus por fazer parte da igreja. Mas para fazer parte da igreja verdadeiramente, é preciso ser uma pessoa que ande no Espírito, que tenha comunhão com Deus. É fácil você ter comunhão numa mesa humana. O difícil é você ter comunhão no Espírito com Deus. E é isso que conta no mundo espiritual. É isso que faz você subjugar principados e potestades, legiões de demônio. É isso que faz você subjugar todo tipo de pecado. É a comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus. Estarei orando em favor de todos aqui. Deus abençoe.